Michael Douglas apresenta 25 anos de Corcunda de Notre Dame. Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. Esse é mais um aniversário de filmes. E desta vez estou dando continuidade aos filmes que farão aniversário nesse ano de 2021. E o filme que eu vou falar hoje é mais um clássico da Disney. Querem saber de qual filme eu vou falar hoje? O Corcunda de Notre Dame. Isso mesmo, pessoal. Nesse ano de 2021, o filme O Corcunda de Notre Dame, que conta a história de um homem que nasceu deformado, que vivia escondido na torre da Catedral de Notre Dame, inspirado no romance de Victor Hugo, está completando 25 anos, pessoal. 25 anos que o mundo teve a oportunidade de ver uma versão adaptada do romance de Victor Hugo, que conta a história de Quasimodo, o homem que nasceu deformado e por 20 anos vivia escondido na torre da Catedral de Notre Dame, querendo conhecer o mundo lá fora. E toda a história desse filme se passa na Catedral de Notre Dame, em Paris, na França. A história do filme O Corcunda de Notre Dame é a seguinte. O começo do filme é contado pelo artista cigano Clopin, tudo detalhado na canção Os Sinos de Notre Dame. Tudo começa em Paris, no final do século XV, em 1482, quando 4 ciganos são barrados ao tentar entrar na cidade pelo ministro da Justiça, Claude Frollo, que nutre ódio por esse povo cigano. 3 dos ciganos são presos, mas a outra, que possui um embrulho em seus braços, foge. Frollo persegue-a montado no seu cavalo até a catedral, julgando que o que ela tem em suas mãos são objetos roubados. A cigana clama santuário desesperadamente, até que Frollo tenta tirar-lhe o embrulho, dando-lhe um pontapé violento que faz com que ela caísse de cabeça na escada da Catedral de Notre Dame. Já com o embrulho nas mãos, Frollo percebe que é um bebê, mas depois de o desenrolar, vendo uma criança desformada, a considera um monstro e dirige-se a um poço com a intenção de deixar o bebê lá dentro. Mas é detido pelo arquidiácono da catedral, que o faz perceber que suas atrocidades já cometidas, dando-lhe a esperança de reparar seus erros, cuidando da criança como fosse sua. Frollo concorda desde que a dita fique escondida da população de Paris a viver no campanário, ou seja, no topo da Catedral de Notre Dame, na Torre do Sino. E ele chama a criança de Quasimodo, que é descrito pelo próprio Clopin como um homem meio deformado. 20 anos depois, em 1502, Quasimodo é um homem marginalizado, feio e corcunda, que vive trancado no campanário da Catedral de Notre Dame, tocando os sinos na companhia de apenas 3 gárgulas, Victor, Hugo e Laverne. Somente Quasimodo sabe que as 3 gárgulas possuem vida própria, pois só revelam isso na presença do mesmo ou quando estão sozinhos, permanecendo como estátuas de pedra nas demais situações. Instigado por eles, Quasimodo aventura-se ao aproveitar-se da ausência de Frollo e sai da catedral para participar do Festival dos Tolos, a maior festa do ano realizada em frente à catedral, apesar de Frollo o proibir de sair, dizendo que era para o seu próprio bem. Durante a festa, num concurso para designar a cara mais feia de Paris, Quasimodo vence e é proclamado rei do festival. Mas depois é gozado e torturado pela multidão influenciada pelos soldados a mando de Frollo, já que este não toma nenhuma responsabilidade pela desobediência de Quasimodo, que acaba por ser apenas defendido por Esmeralda, uma bela cigana que dança para ganhar dinheiro. Sabe por que essa cigana se chama Esmeralda? Porque os olhos dela são verdes, da cor da esmeralda.
Ao ajudar Quasimodo, a moça desperta a ira de Frollo, que manda prendê-la. Ela derrota os guardas com os auxílios dos artistas de circo e foge, escondendo-se sob a proteção da catedral, onde reencontra Quasimodo, que em forma de agradecimento a ajuda a escapar da catedral, pois todas as saídas estão vigiadas pelos guardas a comando de Frollo. Enquanto isso, Febo, um capitão da guarda a serviço de Frollo, deve conduzir os seus soldados para capturar a Esmeralda e trazê-la para Frollo. Mas o capitão sente-se atraído pela cigana, então pretende trazê-la pacificadamente. Quando o juiz, que está obcecado pela cigana, descobre sua fuga, procura-a por toda a cidade de Paris, apreendendo todos os ciganos e incendiando a cidade. Ao perceber as verdadeiras intenções de Frollo, Febo recusa atender às ordens do velho juiz e decide salvar os ciganos em vez de matá-lo. Sentindo-se traído, Frollo ordena que os soldados matem o ex-capitão, que ao tentar fugir no seu cavalo, é atingido por uma flecha e cai da ponte do rio Sena, fazendo Frollo acreditar temporariamente que o soldado estava morto. Mas no último instante, após o juiz e os soldados deixarem o local, Esmeralda consegue salvar Febo, que mesmo muito ferido ainda está vivo, e é levado por ela e o outro cigano às peças para o campanário para ser cuidado por Quasimodo, que o esconde a fim de Frollo não perceber a presença deste, enquanto Esmeralda deixa o local antes de o juiz voltar. Quasimodo, depois de se aperceber que Esmeralda está em perigo, já que Frollo se dá conta da amizade entre os dois e de que o Corcunda deixou a cigana escapar, vai ao seu encontro ao anoitecer no esconderijo dos ciganos, conhecido como a Corte dos Milagres, juntamente com o agora ex-capitão Febo. Mas ele não sabia que estava sendo vigiado por Frollo, que finalmente descobriu o esconderijo dos ciganos, prendendo a todos aqueles ciganos. Durante a madrugada, Esmeralda é condenada ao fogo por crime de feitiçaria. Quasimodo é detido do alto da catedral, acorrentado. Na praça, em frente à catedral, está a cigana atada a um poste, prestes a morrer queimada pelas chamas. As gárgulas tentam incentivar o Corcunda a dar a volta por cima, mas porém se dá por vencido. Quando Esmeralda está prestes a ser queimada, Quasimodo, num ato de raiva, liberta-se das correntes e desce do ponto mais alto da catedral até a praça, salvando Esmeralda e trazendo-a de volta para cima, inconsciente devido à fumaça. Frollo dá então a ordem aos seus homens para invadirem e dominarem Notre-Dame. E nesse momento, Febo consegue roubar a chave de um dos seus ex-soldados, libertando-se a si mesmo e aos ciganos, apelando à multidão para não ficar parada, que responde atacando o exército de Frollo. Vitor, Hugo e Laverne, as gárgulas, ajudam Quasimodo atacando os guardas de Frollo de cima da catedral. No meio da batalha, Frollo consegue entrar pela catedral, encontrando Corcunda num quarto com Esmeralda, acreditando que ela está morta. Frollo finge se lamentar e diz que era o seu terrível dever matá-la. Frollo tenta esfaquear Quasimodo, que o derruba e foge com Esmeralda pelas varandas da catedral, enquanto esta vai despertando do sono. Frollo os encontra e apanha Quasimodo com seu manto, atirando-o da catedral, e acabou revelando que matou a mãe do Quasimodo quando ele era criança. Esmeralda agarra Quasimodo, que por sua vez não deixa Frollo cair, que balançando-se agarra uma gárgula. Frollo, agora numa posição estratégica em relação a Esmeralda, que lhe é favorecida, tenta trespassá-la com a espada, mas a gárgula onde está posicionado acaba desavando, levando-o juntamente,
Frollo acaba morrendo caindo num lago de chumbo derretido pelo próprio Quasimodo para manter os guardas afastados da igreja. Esmeralda não consegue segurar a mão de Quasimodo devido ao seu peso, e ele também cai, sendo salvo por Febo, que surge na janela de um andar inferior da catedral. O dia amanhece e todos percebem que estão finalmente salvos e livres das atrocidades do agora falecido Frollo. Quasimodo, mesmo estando apaixonado por Esmeralda, compreende o amor entre a cigana e Febo. Esmeralda, então, encoraja Quasimodo a sair da catedral e no final do filme, ao sair, é observado pela imensa multidão e acariciado por uma criança que depois o abraça, sendo aclamado pelo herói por toda a população de Paris. E essa foi a história do filme O Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame foi dirigido por Gary Trousdale e Kirk Wise, produzido por Don Hahn, roteirizado por Tabby Murphy, Irene Mack, Bob Chizadzker, Noni White e Jonathan Roberts, inspirado no romance de Victor Hugo Notre Dame de Paris, com música de Alan Menken e Stephen Schwartz, e esse filme foi produzido pela Walt Disney Animation Studios e distribuído pela Buena Vista e lançado nos cinemas americanos no dia 21 de junho de 1996. No Brasil, o filme foi lançado no dia 28 de junho de 1996. É por isso que esse filme está fazendo 25 anos nesse ano. E apesar desse filme ter sido lançado nos cinemas em 96, esse filme só foi lançado em VHS pela primeira vez pela Abril Video na coleção Masterpiece Collection em 9 de abril de 1997 e foi lançado em DVD no começo de 2002, juntamente com a sua continuação, O Corcunda de Notre Dame 2, O Segredo do Sino. E esse filme é o 34º clássico de animação da Disney e também é o 7º filme da era renascentista da Disney. Umas curiosidades sobre esse filme é que quando esse filme foi lançado, ele tinha várias cenas sombrias, mostrando fogo, caveiras, gárgulas. O filme chegou até a ter uma cena em que a Esmeralda quase ia falar palavrão. Por isso, quando esse filme foi lançado nos Estados Unidos, o filme foi censurado para menores de 10, 12 anos. Mas esse filme também é uma obra-prima musical, porque tem muitas músicas boas. Entenderam? E agora vamos passar para um ponto importantíssimo, que é a dublagem desse filme em português. Eu gosto muito de falar sobre isso. Aqui no Brasil, quem foi escolhido para dar a voz ao Quasimodo em português foi o dublador Marcelo Coutinho, que além de ter dublado o Quasimodo, foi o diretor musical da dublagem desse filme em português. A Cigana Esmeralda foi dublada pela Mônica Rossi e nas canções pela cantora Rosana Fiengo. Essa foi a segunda vez que ela participou de um filme da Disney, depois de ter participado do filme Oliver e Sua Turma. Agora, a cantora de O Amor e o Poder foi convidada pela Disney para dar a voz a Esmeralda cantando uma música em português e ainda ganhando uma música na trilha sonora do filme chamada Oração. O juiz Frollo, vilão do filme, foi dublado pelo Leonardo José nos diálogos e nas canções pelo Rodrigo Esteves. O Capitão Febo foi dublado pelo Dário de Castro, que infelizmente nos deixou nesse ano de 2021 devido ao coronavírus. Cláudio Galvão dublou o cigano Clopin, Renato Rabelo dublou o Gárgula Vitor, Mauro Ramos dublou o Gárgula Hugo, Nelly Amaral dublou a Gárgula Laverne. O arquidiácono da Catedral de Notre Dame foi dublado pelo ator Lafayette Galvão,
que também já havia participado de muitas dublagens. O velho herege foi dublado pelo Valdir Fiore. A mãe do Quasimodo, no início do filme, foi dublada pela Isis Kostowski. E os guardas foram dublados pelos Domício Costa e Luiz Brandão. E interpretando os soldados e ciganos de Notre Dame, estiveram os dubladores Carlos Seidel, Francisco José, Peterson Adriano, Renato Rosenberg e Sheila Dorfman. As canções do filme. Quem interpretou a música Os Sons de Notre Dame, que fala sobre o início da história do filme, foram Cláudio Galvão, Lafayette Galvão e Rodrigo Esteves. A música Lá Fora, tema principal do filme, foi interpretada por Rodrigo Esteves e Marcelo Coutinho. As Avessas, a música que fala sobre o festival, foi interpretada pelo Cláudio Galvão. A canção Salve os Proscritos foi interpretada pela Rosana Fiengo. A música Luz Celestial e Fogo do Inferno foi interpretada por Marcelo Coutinho e Rodrigo Esteves. A canção dos Gárgulas, O Seu Glamour, foi interpretada por Mauro Ramos, Nelly Amaral e Renato Rabelo. A canção O Pátio dos Milagres foi interpretada pelo Cláudio Galvão. E nos créditos finais do filme está a canção Um Dia, interpretada pelo cantor Ed Mota, que foi convidado pela Disney para interpretar em português a canção do grupo All for One, Someday. Essa foi a primeira vez que o Ed Mota participava de um filme da Disney. Anos depois, ele estaria participando de mais 2 filmes, Tarzan, que teve muito sucesso, e A Nova Onda do Imperador. Na trilha sonora do filme está a música Oração, que é o mesmo instrumental da música Salve os Proscritos, mas numa versão mais pop, que também foi interpretada pela Rosana Fiengo. A dublagem desse filme foi dirigida pelo Garcia Neto, e a direção musical, como eu falei, foi feita pelo Marcelo Coutinho. A tradução e adaptação dos diálogos e das canções foi feita pelo Renato Rosenberg, e o regente do coral nesse filme foi o André Cardoso. Falando nisso, o coral que participou das canções do filme não foi creditado. E a dublagem desse filme aconteceu nos estúdios da Double Sound, no Rio de Janeiro. Bom, o filme da Disney, O Corcunda de Notre Dame, está completando 25 anos nesse ano de 2021 e vale a pena vocês reverem uma história muito boa quanto essa, sendo também um grande romance mundial e uma história de aceitação na sociedade 25 anos depois. Esse foi mais um aniversário de filmes, pessoal. Eu agradeço muito a todos por terem assistido e espero que tenham gostado. Para verem mais vídeos, curtam, inscrevam-se, ativem as notificações e me ajudem a chegar a 800 inscritos. Muito obrigado a todos e até o próximo aniversário de filmes.